Se o capitão for obrigado a consertar a embarcação durante a viagem, o afretador, carregadores ou consignatários, não querendo esperar pelo conserto, podem retirar as suas fazendas, pagando todo o frete, estadias e sobre-estadias, e a varia grossa, havendo as despesas da descarga e desarrumação. Artigo 614. Não admitindo o navio conserto, o capitão é obrigado a fretar por sua conta e sem poder exigir aumento algum do frete, uma ou mais embarcações para transportar a carga ou lugar do destino. Se o capitão não puder fretar outro ou outros navios dentro de 60 dias depois que o navio for julgado inavegável, e quando o conserto for impraticável, deverá requerer depósito judicial da carga e interpor os competentes protestos para sua ressalva. Nesse caso, o contrato ficará resciso e somente se deverá o frete vencido. Se, porém, os afretadores ou carregadores provarem que o navio condenado por incapaz estava inavegável quando se fez a vela, não serão obrigados a frete algum e terão ação de perdas e danos contra o fretador. Esta prova é admissível, não obstante e contra os certificados da visita da saída. Artigo 615. Ajustando-se os fretes por peso, sem se designar se é líquido ou bruto, deverá entender-se que é peso bruto, compreendendo-se nele qualquer espécie de capa, caixa ou vasilha, em que as fazendas se acharem acondicionadas. Artigo 616. Quando o frete for justo por número, peso ou medida, e houver condição de que a carga será entregue no portão do navio, o capitão tem direito de requerer que os efeitos sejam contados, medidos ou pesados a bordo do mesmo navio antes da descarga e, procedendo-se a esta diligência, não responderá por faltas que possam aparecer em terra. Se, porém, as fazendas se descarregarem sem se contarem, medirem ou pesarem, o consignatário terá direito de verificar em terra a identidade, número, medição ou peso, e o capitão será obrigado a conformar-se com o resultado desta verificação. Artigo 617. Nos gêneros que, por sua natureza, são suscetíveis de aumento ou diminuição, independentemente de má arrumação ou falta de estiva ou de defeito no vasilhame, como é, por exemplo, o sal, será por conta do dano qualquer diminuição ou aumento que os mesmos gêneros tiverem dentro do navio, e em um e outro caso deve-se frete do que se numerar, medir ou pesar no ato da descarga. Artigo 618. Havendo presunção de que as fazendas forem danificadas, roubadas ou diminuídas, o capitão é obrigado e o consignatário e quaisquer outros interessados têm direito a requerer que sejam judicialmente visitadas e examinadas e os danos estimados a bordo antes da descarga ou dentro de 24 horas depois, e ainda que este procedimento seja requerido pelo capitão, não prejudicará os seus meios de defesa. Se as fazendas forem entregues sem o referido exame, os consignatários têm direito de fazer proceder a exame judicial no preciso termo de 48 horas depois da descarga. E passado este prazo, não haverá mais lugar a reclamação alguma. Todavia, não sendo a avaria ou diminuição visível por fora, o exame judicial poderá validamente fazer-se dentro de 10 dias depois que as fazendas passarem às mãos dos consignatários, nos termos do artigo 211. Artigo 619. O capitão ou fretador
não pode reter fazendas no navio a pretexto de falta de pagamento de frete, avaria grossa ou despesas. Poderá, porém, precedendo competente protesto, requerer o depósito de fazendas equivalentes e pedir venda delas, ficando-lhe direito salvo pelo resto contra o carregador, no caso de insuficiência do depósito. A mesma disposição tem lugar quando o consignatário recusa receber a carga. Nos dois referidos casos, se a avaria grossa não puder ser regulada imediatamente, é lícito ao capitão exigir o depósito judicial da soma que se arbitrar. Artigo 620. O capitão que entregar fazendas antes de receber o frete, avaria grossa e despesas, sem pôr em prática os meios do artigo precedente ou os que lhe facultarem os leis ou usos do lugar da descarga, não terá ação para exigir o pagamento do carregador ou afretador, provando este que carregou as fazendas por conta de terceiro. Artigo 621. Pagam frete por inteiro as fazendas que se deteriorarem por avaria ou diminuírem por mau acondicionamento das vasilhas, caixas, capas ou outra qualquer cobertura em que forem carregadas, provando ao capitão que o dano não procedeu de falta de arrumação ou de estiva. Pagam igualmente frete por inteiro as fazendas que o capitão é obrigado a vender nas circunstâncias previstas no artigo 515. O frete das fazendas alijadas para a salvação comum do navio e da carga abona-se por inteiro como avaria grossa. Artigo 622. Não se deve frete das mercadorias perdidas por naufrágio ou varação, roubo de piratas ou pressa de inimigo, e tendo-se pago adiantado, repete-se, salvo convenção em contrário. Todavia, resgatando-se o navio e fazendas, ou salvando-se do naufrágio, deve-se o frete correspondente até o lugar da presa ou naufrágio e será pago por inteiro, se o capitão conduzir as fazendas salvas até o lugar do destino, contribuindo este ao fretador por avaria grossa no dano ou resgate. Artigo 623. Salvando-se no mar ou nas praias, sem cooperação da tripulação, fazendas que fizeram parte da carga e sendo, depois de salvas, entregues por pessoas estranhas, não se deve por elas frete algum. Artigo 624. O carregador não pode abandonar as fazendas ao frete. Todavia, pode ter lugar o abandono dos líquidos cujas vasilhas se achem vazias ou quase vazias. Artigo 625. A viagem para todos os efeitos do vencimento de fretes, se outra coisa se não ajustar, começa a correr desde o momento em que a carga fica debaixo da responsabilidade do capitão. Artigo 626. Os fretes e avarias grossas têm hipoteca tácita e especial nos efeitos que fazem objeto da carga durante 30 dias depois da entrega, se antes desse termo não houverem passado para o domínio de terceiro. Artigo 627. A dívida de fretes, primagem, estadias e sobreestadias, avarias e despesas da carga prefere a todas as outras sobre o valor dos efeitos carregados, salvo os casos de que trata o artigo 470, número 1. Artigo 628. O contrato de fretamento de um navio estrangeiro exequível no Brasil há de ser determinado e julgado pelas regras estabelecidas neste Código, quer tenha sido ajustado dentro do Império, quer em país estrangeiro.